É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão. É tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É capaz de interesse, é para não tudo. Ora viva, bom dia para todos amigos ouvintes da Rádio de Cabo Verde, votos de continuação de uma ótima semana e sempre ligado à RCV, nota saudar a todos amigos ouvintes dentro e fora do país e também cumprimentar técnicos do serviço, Nelson Neves, Lina São Vicente, na praia de Máriozinho Fernandes e obviamente saudar também nos habitual colaborador, João Silvestre Alvarenga, para ser disponibilidade sempre em colaborar com a RTC e li que seus comentários e análises. Hoje nota trazer para antenas da Rádio de Cabo Verde a questão de eleições autárquicas deste ano, que deve acontecer no mês de novembro. Pelo menos já não vi que a própria Comissão Nacional de Eleições está a colocar essa possibilidade. Pode ser em novembro, porque dezembro é uma época festiva, é época em que a família está mais junto, vamos dizer assim, há outras prioridades e também há a mobilidade de famílias, de cidadãos, de modo que podem acontecer as eleições no mês de novembro. Por isso, alguns nomes já foi avançado, já com lista concreta e definitiva avançado fim de semana para MPD, que seja cabeças de listas para 22 municípios do país e que, chamamos assim, com algumas novidades e isso que trazer gente ali para essa análise. Também não tem alguns independentes que já anunciar a disponibilidade de candidatura, por exemplo, para Santa Catarina de Santiago, mesmo ali, igualmente na São Vicente, quer dizer que não tem ali alguns elementos para fazer análise. Como sempre, amigo ouvinte, pode participar, trazer as contribuições, 3 linhas telefónicas à inteira disposição, 232 33 33, 230 9400, 230 9401, através também de Messenger ou WhatsApp. Pode enviar-nos uma mensagem, como sempre, ou fazer algum comentário em torno do tema hoje ali na opinião pública. João Silvestre Alvarenga, muito bom dia, obrigado, como sempre, pela disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Orlando Lima, muito obrigado pelo convite. Surpreso com a lista apresentada pela MPD, tendo em conta eleições autárquicas, ou nem por isso? Já estava à espera de alguns nomes? Não, eu não fiquei surpreso, porque a minha preocupação maior não é a lista, porque eu acho, diferentemente talvez de outras pessoas, eu entendo que lista, nomes, não é aquilo que vai determinar o sucesso ou fracasso de uma candidatura. Lista por si só, porque existem tantas outras variáveis que a lista por si só é apenas uma das várias variáveis. Vou concretamente esmiuçar isso para ficar mais claro. Por exemplo, e para ficar bem mais claro, vou até recuar um pouco para as eleições de 2012, portanto 2012, quando Ulisses teve o seu máximo em termos eleitoral enquanto até presidente de Câmara, isso em relação à praia, que teve 27 mil votos. Repara, dá para perceber o seguinte, que nessa altura o Ulisses tinha uma posição até superior ao próprio MPD, o partido. E de lá para cá aconteceu algo interessante, que é o seguinte, quer dizer, o Ulisses hoje está abaixo do próprio MPD em termos políticos. E até para ver os resultados subsequentes, portanto, de 2012 até a última eleição de 2020, o MPD sai de 27 mil votos para 16 mil votos, ou seja, perde muito voto em pouco tempo.
E agora, nós vamos para 24, estamos em 24. Esperado que será o candidato que vai fazer essa revolução? Acho que não. Quer dizer, não é o candidato que vai agora tirar essa diferença que o MPD já... Foi o próprio MPD que em tese, hoje, fazendo as projeções normais, o MPD teria que estar em 40 mil votos. E o MPD está em 16 mil. Isso falando da última eleição. Isso para ver que o candidato, a pessoa do candidato, não é isso que vai determinar. Você tem que pensar, o partido tem que pensar a preferência partidária, tem que pensar a estratificação eleitoral, tem que pensar as outras, portanto, o desempenho do governo que está no poder, e o candidato em si é apenas um dos vários elementos. E o MPD, curiosamente, aposta fortemente em relação, particularmente na cidade da Praia, que o candidato que escolheu ou vai ser, ou pelo menos aparenta ser o melhor de entre os talvez outros potenciais que se apresentaram. Mas repare, vai ser, eu creio que vai ser muito difícil agora com no ponto que o MPD se encontra, falando da última eleição, que conseguiu 16 mil votos estando no poder. Isso é relevante ressaltar que o MPD conseguiu 16 mil votos estando no poder. E esse número o MPD já tinha superado há muito tempo em eleições passadas. Portanto, na eleição logo anterior, portanto, quando o Oscar venceu a eleição em 2016, venceu com 23 mil votos. E Ulisses, a última eleição que participou, tinha ganho com 27. O MPD está, portanto, numa rampa descendente. E, por outro lado, o PSV está numa rampa ascendente, porque partiu portanto, quando perdeu para Ulisses em 2016, sim. Portanto, tinha perdido junto com portanto, era a Cristina, com 13 mil votos, e subiu para 17 agora. Portanto, fez-se uma tesoura agora portanto, na última eleição de 2020. E, portanto, o candidato do MPD tem um desafio enorme de tentar inverter essa tendência decrescente, porque não é uma coisa muito simples que dependa só do candidato, você vir perdendo votos quando o eleitorado cresce, porque o eleitorado da Praia cresce anualmente não, de eleição para eleição em torno de 5 mil. E o MPD está perdendo 10 mil votos nesse período. Portanto, é uma conta difícil do candidato tentar conseguir superar. Não estou dizendo que seja impossível, mas é difícil. A escolha de Abrão Vicente para a Câmara da Praia, tendo em conta o que uma vez que também está no governo, há toda esta possibilidade de se projetar cada vez mais, né? Fazer o seu marketing. Ele está sempre também nas redes sociais. Diz que enquanto está a exercer o cargo de ministro não vai fazer oposição à Câmara, mas que vai, portanto, cumprir com aquilo que serão os desafios que o partido vai lançá-lo, né? Tendo em conta recuperar a capital cabo-verdiana, que é igualmente a estratégia grande do MPD. Repara, interessante a sua questão, o conhecimento do candidato, quer dizer, para alguém ganhar uma eleição tem que ser conhecido, portanto, quem não é conhecido, portanto, não consegue ganhar. Mas esse ponto tem dois lados. Pode ser conhecido por um lado positivo, também pelo lado negativo. Repara, vou dar novamente o exemplo do Ulisses. Quando em 2016 Ulisses ganha eleições legislativas, e o que ele faz? Ele praticamente arrasa em termos municipais. Quer dizer, qualquer candidato que se somasse a Ulisses, logo praticamente ele estava eleito. Tanto é que o MPD conseguiu praticamente 20, considerando que 2 independentes eram do MPD, 20 das 22 câmaras municipais.
com foto do Ulisses. Ulisses, aliás, foto do Ulisses tinha mais destaque do que o próprio candidato. Do candidato. Exato. Agora, porque ele era muito conhecido. 4 anos depois, nas eleições de 2020, aconteceu o contrário, que o conhecimento de Ulisses era um desastre para o próprio candidato. Tanto é que a Praia foi um exemplo. A Praia talvez foi o exemplo mais flagrante disso. Quer dizer, ao associar, porque se a pessoa não tem dados sobre o comportamento eleitoral, esses dados eleitorais, acha que as coisas acontecem quase que aleatoriamente. Não. Ulisses, quando portanto, 2012 estava acima do MPD, quando chega em 2020, está muito abaixo do MPD. O MPD estava carregando o Ulisses nas costas. De tal sorte que, quando esses candidatos, tanto da Praia quanto de São Domingos, esses daqui, especial, Ilha de Santiago de uma forma geral, se associam a Ulisses, eles têm não foi só por isso, claro que não foi só por isso, mas isso contribuiu muito negativamente para o resultado desses candidatos do MPD. Porque a imagem do Ulisses estava e continua estando. Só que até o PSV e outros partidos da oposição não souberam suficientemente explorar esse aspecto. Não sei se não tem essas informações, mas se explorassem, o resultado do MPD seria mais catastrófico ainda. Por quê? Porque se você diz e tenta mostrar que aquele candidato é igual, aquele candidato, portanto, o candidato à Câmara Municipal é igual a quem está tentando apoiá-lo, e você consegue aquilo que se chama abraço do afogado. Você pega aquele que está mal e, portanto, e se o afogado se associar a ele, acontece a mesma coisa. Portanto, vai cair agora, junto. Sim? Eu sugiro que vamos ver, portanto, esta lista, algumas, digamos assim, novidades desta lista. Pronto, já se disse que a Jacira Monteiro não é candidata, né, na Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, para surpresa de muita gente. Temos aqui no Paúl, em Santo Antão, o António Leixo não consta, né? Avança Adilson Fernandes. Ribeira Grande de Santo Antão, Armindo da Luz. O Orlando Delgado, com muitos anos também a liderar a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão. Augusto Neves, aqui em São Vicente, mais uma vez, é candidato. Quando se falava também na possível candidatura da atual secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, falava-se muito no nome dela também para uma possível candidatura à presidência da Câmara de São Vicente. Temos também Tarrafal de São Nicolau, José Freitas, não é candidato, avança o Neivo Araújo, portanto são as escolhas do MPD, da lista apresentada no fim de semana. Como já dissemos, Abrão Vicente é o candidato do MPD para a Câmara da Praia. Aqui gostaria de destacar alguma outra presença desta lista? Para se é novidade ou nem por isso? Não, talvez um aspecto a destacar aqui de todos esses nomes, é uma contradição no discurso do próprio MPD. O MPD diz, até no discurso do seu secretário do partido, fez um discurso da inclusão, mas isso vai em contramão à lista, porque a inclusão, você tem uma lista de 22 nomes de homens e não tem nenhuma mulher como candidata a presidente de Câmara, quando o MPD tinha uma presidente, portanto, incumbente no cargo. Este seria um fator a destacar, não é? Nenhuma mulher candidata, pelo menos nesta lista do MPD. Isso, portanto, eu creio que é uma contradição e que pode pesar muito em relação portanto, a própria votação no MPD. Por quê? Se isso for evidentemente explorado pelos adversários, porque o MPD faz um discurso e na prática faz o contrário. Portanto, se diz que inclui, como é que vai excluir a única candidata mulher? E outro, não é, como já disse, não é, portanto, o MPD pode dizer, não, mas a candidata tem fraco desempenho. Pois bem,
tem fraco desempenho, mas o efeito da pessoa em relação a um sucesso ou fracasso eleitoral não é tão grande. E não creio, não tenho os dados específicos, posso até dizer isso claramente, não tenho dados específicos em relação a Santa Catarina do candidato, qual é a pontuação da candidata e a pessoa que foi escolhida, mas eu não acredito que tenha sido de monte a excluir a candidata portanto, por causa do desempenho, e que ela não teria sucesso e o outro teria sucesso. Não creio que isso justificaria a sua exclusão, até e mesmo que fosse, agora o MPD vai ter que explicar essa questão do gênero, porque que faz um discurso e faz uma prática inversa. Isso, até em termos práticos, está produzindo danos em relação ao MPD. Talvez o MPD não percebe isso. Isso em pouco tempo. A erosão eleitoral do MPD é grande, só que não, talvez os dirigentes não percebem isso. Repara, 2016 o MPD arrasou em termos eleitorais, em termos municipais. Chegou praticamente a ganhar todas as câmaras. 18, chegou a 20 câmaras. E 4 anos depois foi para metade. Por que foi para metade? Foi para metade porque o discurso não condiz com a prática. Não é só questão do desempenho. Portanto, desempenho sim, claro, tem que considerar o desempenho. E esses que foram substituídos, o EPD justifica a substituição do candidato baseado supostamente numa sondagem, ou em sondagens diz outros elementos, mas a sondagem, repara, a sondagem há quanto tempo de eleição? Sondagem a eleição, se diz a previsão que a eleição deverá ser em novembro. Nós estamos falando de 9 meses, 7 meses, 8, 9 meses das eleições, ou em torno disso. Porque não é, isso não determina, quer dizer, quem tem uma pontuação hoje numa sondagem, não necessariamente vai ter essa pontuação nas vésperas da eleição, porque a sondagem é uma fotografia do momento. Provavelmente, e voltando ao caso do Abrão Vicente, provavelmente o Abrão necessariamente vai ter uma pontuação superior a muitos dos candidatos, porque ele é muito mais mediático. Isso é lógico, isso é lógico, que quem se expõe mais, ele é mais conhecido, e a sondagem, se você perguntar, você vota em uma pessoa mais conhecida ou uma pessoa desconhecida? Vota na pessoa conhecida. Isso não é aqui, é em qualquer parte do mundo isso acontece. A pontuação deles seria necessariamente superior a qualquer outro. Não sei se foi, mas estou dizendo, quer dizer, em tese, quem é mais conhecido tem uma pontuação na sondagem, e quanto mais distante da eleição, essa pontuação é mais elevada, em princípio. Mas isso não significa que essa pessoa vai ter melhor desempenho eleitoral, porque o desempenho eleitoral depende de uma série de outros fatores, que não é aquilo que é uma fotografia que você faz há 8, 9 meses de eleição que vai manter. Porque o processo eleitoral é uma espécie de um filme, é um processo. Não é aquele resultado que você tem hoje que você vai manter até o último dia das eleições. Bom, esse é o ponto. Portanto, há uma contradição em relação à escolha dos candidatos. Isso, falando em relação à questão do gênero, a questão da equidade, a questão da inclusão. E há outra contradição grave, isso nessa lista, que é o seguinte, eu sei se referiu, que da mesma forma que substitui, teoricamente, os candidatos que já têm longo tempo de mandato, mas o Augusto Neves permanece, portanto, estável e sólido. Esperava que o Augusto Neves não constasse desta lista. Não, eu esperava que houvesse coerência na lista do MPD. Não há coerência, porque você substitui Orlando Delgado, que estava mais tempo, sim, ok, substitui talvez uma outra pessoa que estava mais tempo, então substituiria também o Augusto Neves. Se não, teria que manter essas pessoas, porque tem que ter uma coerência, porque você não pode
portanto, ter uma lista que só explica. Você, em cada rincão tem uma explicação. Não, tem que ter uma lista que você explica com coerência, com princípio, meio e fim. Não pode ter uma lista, porque você dá espaço para o adversário te atacar. Você diz uma coisa e faz outra. Eu vou sugerir o seguinte, não sei se esteve a ouvir aqui o telefone a tocar e de que maneira, né? São muitas pessoas que querem aqui trazer a sua contribuição. Também tenho aqui já algumas mensagens. Eu vou dar prioridade neste momento ao telefone, depois vou lendo as mensagens. Senhor Raul Gonçalves, muito bom dia. Bom dia, Bom dia, tenha bondade. Qual que seria o comentário que estavam a trazer hoje para a opinião pública? Bom dia para si, ao seu convidado Alvarenga. Olha, Orlando, penso que cada partido tem os seus critérios próprios para a escolha dos seus líderes políticos. Em todos os embates autárquicos, o MPD tem sido um partido que os seus critérios e as suas escolhas têm sido ao encontro dos anseios dos munícipes. É o partido que tem mais vitórias nas autárquicas. Penso que o MPD dessa vez esteve focado em colocar como candidatos assertivos para as 22 câmaras. O partido deve ouvir, e dessa vez foram ouvidos todas as estruturas de base. Penso que o MPD, essa escolha é uma escolha assertiva. Tem que ser, por exemplo, os requisitos para ser um bom candidato. Você tem que ser uma pessoa altamente social, capacidade de liderança, colocar os munícipes em primeiro lugar, ter boas relações com o governo central e as instituições públicas e privadas, ter capacidade de gerir conflitos locais, etc, etc. Aqui em São Vicente, onde eu resido, penso que o atual presidente Augusto Neves tem conseguido convencer os são vicentinos de que é um guardião na defesa de regalias e direitos dos são vicentinos. Ele tem exigido todos os governos para cumprir as suas obrigações com São Vicente. Foi isso com o José Maria Neves, é isso com o MPD. Ele tem entrado de vez em quando em urgências das políticas do governo atual. Outra coisa que prejudicou bastante os outros partidos aqui em São Vicente, a denegação e o bloqueio promovido pelo PICV e o CID da não aprovação do plano de atividade e orçamento deixou a dos nervos mais reforçados. Eu penso que o povo a sociedade ninguém só vai poupar esses políticos que colocaram interesses próprios em frente do interesse da humanidade. Que é filho de boa gente, logicamente, não pode apoiar atos. Já atingiu o seu tempo. Temos que pôr São Vicente em primeiro lugar. E cada partido é livre para criar critérios e para fazer as próprias escolas, independentemente de agradar gregos ou outros. Muito bem, obrigado. Eu penso que o MPD esteve muito bem nessa escola. Obrigado, Sr. Raul Gonçalves, pela sua contribuição. Zami de Barros, bom dia, tenha bondade. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia e bom tema, como sempre. Obrigado. Então, começava para dar uma opinião sobre a candidatura que foi renegada, talvez, que é o nome certo, da Jacira. No primeiro momento, está chama MPD FADJA de que deixar, por exemplo, e candidata, como ele foi substitui o falecido. Tachava me tinha uma opção. Esse ano, escolhe talvez que serva candidata para poder apresentar seu projeto próprio para morrer para ele vai substituir falecido e siga projeto de falecido, siga e bem seguido, e é uma pessoa que está sigue serenamente, é uma política serena que gosta do comportamento dela. Então, eu acho MPD FAD a relação aquele projeto que deve ter nela para ser candidatura própria e a FAD como mulher. Está salvo uma primeira mulher de Santiago
Como já tinha uma mulher na Santiago Norte como candidata do CID, mas está serve também na mesa de MPD, talvez, uma candidata na Santiago Norte como uma mulher. Mas, no momento, a mensagem que está deixando é de muita força. Na minha maneira de hoje, também, um estado chamado depois de autárquica, tudo indica que o senhor primeiro-ministro atual, que está agora, que é Ulisses Correia Silva, está fazendo mudança. Aí Jacira entra no governo. Não pode estar ali, do também onde tem que ter uma negociação com Jacira. Como é uma política que está para mim, está obrigado, Zami. longe para coisa. Obrigado, Zami. Sou candidato de PCV, em nome só que os 8 bem mantido, não está espera que o senhor presidente do partido está presente aqui os outros, para poder dar a minha opinião. Obrigado, Zami. Okay. Então, bom dia. Muito obrigado. Uma mensagem aqui, rapidamente. Senhor Paulo do Rosário, bom dia. Senhor Orlando, bom dia ao seu convidado. Como sempre, excelentes temas aqui no seu programa. Sobre São Vicente, Augusto Neves, já é tempo de ir para casa, uma vez que ele não tem dado a devida atenção nos últimos tempos à ilha de São Vicente. Vejam os entendimentos que estão a acontecer na Câmara Municipal, incumprimentos diversos, isto só prejudica a ilha de São Vicente. É tempo de sangue novo, é tempo de renovar a São Vicente. Esta é a minha opinião. Sobre a cidade da Praia, o senhor Abrão Vicente, uma vez que ele é governante, ele tem de deixar o cargo por uma questão de transparência e cuidar agora da sua candidatura. Ele não deve estar neste momento como governante e ao mesmo tempo candidato, embora o Código Eleitoral tenha aqui as suas particularidades sobre esta questão. Paulo do Rosário, muito obrigado, Sr. Paulo, pela participação. Via telefone da Sr. Albano. Sr. Albano, bom dia. Bom dia. Tenha vontade, sim, senhor. Orlando, minha opinião é o seguinte. Tudo quanto eu vi, quanto eu acompanhar na rádio, muito chama MPD. Até que essa estratégia muito ótima. Porque trouxe as pessoas de Câmara, ele para outros, mas na São Vicente, ele quer atrás. Até que o presidente de Câmara lá, ele quer atrás. Que é essa estratégia que ele tem montado. Desde 2016, MPD até tem sempre a ganhar a eleição. Por que ele está ganhando a eleição? Porque MPD, a hora que está ganhando na época da eleição, até permite fundos e fundos. Mais é mais. Até permite tudo em conta. E para a ICV, o que é que te permite? A ICV é que te permite nada. E povo também é atrás de promessa. E se você permite nada, com o ICV, é que te permite nada. Povo que estava votando nele. E até há dias no Parlamento, eles arranjam guerra lá de janeiro, mas Rui Cimento. Eles fazem uma confusão lá. Que ela também é tudo contra a eleição. Porque ninguém que está a votar num partido que está na guerra me acompanha. E para a PICV também. Não te chamo uma coisa da PICV. PICV, o que ele tinha de fazer? Uma coisa que eles querem fazer é pôr Denis Almeida na presidência. Se a PICV que pôr Denis Almeida na presidência, PICV já que está ganhando nada mais. Nada ele está ganhando. Porque a MPD está a driblar a PICV de toda maneira. Tudo maneira. Vou entender? Então o PICV tem que escolher outra maneira de fazer política. E que assim, mal está a fazer política. Para se poder ganhar. Se calhar só a MPD que ganha, porque ninguém que está votando no PICV não assiste política. Já você atinge tempo. Está certo? E o Cid, ele tem um bocadinho fraco. Ele tem que bater o Cid também. Para a gente poder votar nele. Se calhar não está situação na PICV. Ou só na MPD. Obrigado, Sr. Albano. Muito obrigado. Bom dia, ok, tá bom. Certo, bom dia. Mensagem da senhora Isabel Silva.
Bom dia, Sr. Orlando, bom dia para o seu convidado. Em relação a São Vicente, o Sr. António Monteiro, da UCIT, pode ser um bom candidato. Ele conhece muito bem o terreno, conhece a Câmara Municipal e pode ser uma boa escolha. Mas não sei se o povo de São Vicente vai dar esta oportunidade para o Sr. António Monteiro, da UCIT, ser eleito definitivamente presidente da Câmara de São Vicente e fazer assim mudanças que são necessárias na Câmara. Em relação ao PAICV, já se falou do nome do Sr. António Duarte, conhecido por Pacha, do Grupo Monte Sossego, mas eu acho que aqui o PAICV está a misturar uma coisa com outra. Ser de Carnaval, ser de Monte Sossego, uma zona com uma grande dimensão populacional, não tem nada a ver com a política. O PAICV deve pensar muito bem se vai avançar de facto com este nome para a Câmara de São Vicente. Muito obrigado, Sr. Isabel Silva. Várias mensagens via telefone está Sr. Carlos Soares, né? Bom dia, Sr. Carlos. Bom dia, Sr. Orlando. Bom dia. Bom dia para o convidado. Orlando, entrando no tema, já fala de Santiago Norte. O que discriminação que a fazer, o que da Flamengo é um partido de demagogia, não democracia, porque não é uma coisa, se tem um candidato que substitui um outro candidato, né, que é mulher, porque não dá uma oportunidade de candidata, sem dúvida que a MPD em si que perde nenhum campo, né? Mesmo se fala de um campo de Somar e de Tarrafal, né? E na Tarrafal, a MPD usa um irmão de ex-candidato, se fala de Marcelo, um grande engenheiro e um amigo também, por causa do quê? Não lembrava na 2000, ou seja, no pega 2016 a 2020, onde que o atual candidato de PSV passava em 2016 e na 2020 ele passa por causa de uma força jovem na Tarrafal que houve e que ganha. E como já está na Câmara e gosta de o que NPD pretende fazer na Tarrafal é conquista o povo através desse candidato que é irmão de João Domingos Correia, né? Porque a MPD que ganha a Tarrafal de todo custo, mas que torna ter nesse câmara ali, sabendo que tem 30 anos e que faz o suficiente, digamos assim, porque vamos ter que fazer para o povo, né? Que não pode deixar o povo sofrer. Não está falando coisa lá, não está morando numa zona que ministro de família é de aquela zona, mas aqui no Baía de Jobel, nada que está feito. E agora outra pergunta, para que fazer política, sabendo que tudo que está nessa política ali, que pertence Veiga, que pertence Pedro Pires, Neves, que pertence Ulisses, que pertence Maica, que pertence Marcelo, que pertence John, que pertence a todos cabos verdeanos. Já está, Sr. Carlos Soares, por tempo, né? Nota cronometral ali, bonitinho, quando dá tempo de cada um, não pode dizer, já está. Obrigado. Tá bom, okay, obrigado. Foi um prazer. Né? Deus, sim, bom dia. Outro Carlos na linha, agora é Carlos Lopes, bom dia. Bom dia, Orlando. Bom dia. Quanto a novas eleições, as candidatas eleições autárquicas, pessoa por acaso, como gostar, por acaso, porque a senhora que fala de discurso direto com a história, que ela está merecendo ser candidata àquela Câmara, àquele local, Santa Catarina Paraíba. Agora, quanto a São Vicente, Augusta estava, a senhora Augusta podia dar banda que não tive um mandato neutro. Não tive uma eleição canula. Nunca não é nada, só simplesmente perto de calçada. Olha esse lugar que os caras bem compostos, desde a guarda ali na nossa serra, nunca voltar para ali. Onde, para que vai concluir, onde vai para um centena, vai para a água, lá tem, que lá é puxar água. Aquela hora, aquela pessoa tem férias que tem ninguém para aguentar férias para vender aquela água. Caixa tipo de outra que é esse. Então, a mim está gostando de dois exemplos ali. Não está gostando de o João de Deus, ex-pesca,
na concorrência à Câmara de São Vicente, ou a senhora Lídia Lima. E porque a corrupção tem que ser acabada naquela Câmara. Que tem perdoado ninguém da corrupção é para acabar. De gabinete combate à corrupção tem que fazer essa corrupção na todas as câmaras, em todas as 22 câmaras. Que é bom que podemos usar a Câmara como América, como Washington, bem enriquecer para voltar depois igual ali nas contas. E também para que o Presidente da Câmara também para responsabilizar depois mesmo de sair de Câmara. Quem me entregou uma construção no Ribeira, depois de sair de Câmara, a água também chuva até levar alguns moradios, onde é que não tiver mesmo na reforma. Que é nem grátis do outro lá naquela Ribeira. E assim. Obrigado, então, senhor, muito certo, bom dia também, senhor Carlos Lopes. Deixa-me ler outra mensagem ali, muito rapidamente. Agora é a senhora Maria Silva, vossa amiga, professora reformada. Quero mandar um forte abraço às mulheres de Cabo Verde. Mulheres, temos que juntar as mãos, porque infelizmente os partidos estão a discriminar-nos. Há uma lei da paridade, falam muito de igualdade de género, mas como é possível há uma lista onde não consta uma única mulher? Isto não pode ser. Força, Jaciera Monteiro, estamos contigo. A partir de São Vicente, Maria Silva. Muito bem, senhora Maria Silva, obrigado. Hamiltónio, via telefone, bom dia. Orlando, bom dia. Bom dia. Eu sou Aurélio Varenga, o convidado do programa. Bom dia, quer dizer, é o seguinte, Orlando, essa mensagem desse ouvinte para trás já tramo tudo como tinha para falar. É o seguinte, sobre primeiro-ministro, como presidente do MPD, acaba de confirmar o que um candidato dizia nas outras eleições atrás, que o lugar da mulher é na cozinha e mais nada. Uma lista de 22 pessoas, não uma mulher está constante na lista para candidato a presidente da Câmara, onde é que a grinha assim está a falar cheio outra coisa que eu queria fazer a senhora Alvarenga é o seguinte, falando de candidatos na praia, a senhora Alvarenga Vicente, ministro da Cultura, Mar e tudo, que a gente dizer, forma que a Rui Presidente de Câmara, as instituições, que a gente está para Rui Presidente de Câmara, atual Presidente da Câmara na praia. Tanto ele já marcado até julgamento, né? Não sei se é 18 de abril, também mais um colera que já armar para amordaçar a Presidente da Câmara. Porque, tendo em conta o que é Ministro da Cultura e do Mar, deveria já ter deixado esse pasto, porque vai ficar difícil para a gente entender onde é que está a democracia. Na praia, por exemplo, não tem teu, na praia não só, na ver, não tem teu Presidente de Câmara que é alvo de justiça e que nunca foi ouvido, sempre foi na justiça foi abafado, por exemplo, não tem mercado de coco, não tem fundo de ambiente, e que nunca quis ouvir uma peça de gente. De modo na praia já tem já tem tudo, de forma de amordaçar Presidente da Câmara. Enquanto a estes outros candidatos. Muito rapidamente, porque já atingiu o seu tempo. Obrigado, Orlando. Obrigado, Hamiltónio. Bom dia, muito bem. Para finalizar em termos de telefone, tem a senhora Antónia, bom dia. Muito rapidamente também, bom dia. Não está? Senhora Helena, então é que está em linha primeiro, não é? Sim. Então muito bem, rápido. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Bom tema, como sempre. Bom regresso das suas férias merecidas. E bom dia, eu sou convidado ao Alvarenga e auditório. Vamos ao que interessa. A questão das listas. Eu fiquei decepcionada. Aliás, já devia estar habituada com as coisas do MPD. Em que não respeitam a lei da paridade na Constituição das listas para as eleições autárquicas. Veja, o poder local é o poder mais próximo dos municípios, das pessoas. Então, tem dois fatores aí. Tem que haver representatividade em termos de género e também tem que ter uma coisa muito fundamental, que é o local de nascimento. Porque se em Abicos, ali na Somada,
é ali que pertence um constitui a realidade. Bom, isso para fazer a ponte sobre aquele candidato do MPD para a praia, que ele parece um caixeiro viajante. Vai para São Vicente, nasceu na Somada, vai não sei para onde, agora vai para a Câmara da Praia. Cruz credo, o homem que faz perseguição aos seus trabalhadores, a nível da Comissão Nacional do NEX, como fez com a minha irmã Elsa, cruz credo. Portanto, nós não queremos o senhor Abrão na praia, ele pode vir aqui para a Tomada, criar galinhas, vir para pescar, porque não queremos. Outra questão, a população residenciada agora é menor, está a descer, não é? E veja que muitos jovens estão a emigrar. Portanto, é preciso ter esses dados. Outra questão, eu acho que a Comissão Nacional de Eleições, as CREs, a DEIGAP, já devia estar a anunciar que há que atualizar e fazer inscrições dos novos jovens que vão fazer este ano 18 anos para se inscreverem no cadernos. O prazo é até final deste mês, mas tardar o princípio do próximo mês. Já está, senhora. Muito bem, já atingiu o seu tempo. Bom dia. Não é mesmo. O caso de Santa Catarina é do Golpe. Bem que a dona Jacira não fez grandes coisas aqui, mas pronto. Obrigado, senhora Irana. Mas a gente não pode pôr candidato só por ganhar, como disse o Ulisses Correia Silva. A gente põe candidato para trabalhar. Muito obrigado. Obrigado. Nós votos também de um excelente dia. As ouvintes Antónia Delgado, ouvinte António, o ouvinte Jorge Gomes, também o ouvinte Pedro Fortes. Infelizmente, por causa do tempo, nunca também poder pôr o episódio na antena, muito episódio de compreensão. Também várias mensagens ali na Messenger e no WhatsApp, também ali um ou outro por causa do tempo, conforme a ordem da chegada das mensagens. Joselito Fonseca, também não atende o Sr. Augusto Mota. O Sr. Augusto Mota pergunta onde está a lei da paridade. O MPD defende algumas coisas, depois faz o contrário. Porquê? É a pergunta do Sr. Augusto. Outra mensagem também de Carlos Moraes. Bom dia. Mensagem para o programa, porque o comentador fala somente do único partido que participará nas autárquicas. Queria perguntar ao Sr. Alvarenga o que acha de uma nova candidatura do Monteiro em São Vicente. Também queria saber se está sendo coerente em que pensa que o Carvalho vai ter mais de 5.000 votos com todos os problemas que teve nesse mandato, isto com referência à praia. É a pergunta, não sei se o Alvarenga vai ter tempo para responder, do Sr. Carlos Moraes. A senhora Johnny Júnior, bom dia Orlando. É inadmissível um partido que governa o país, que tem no seio do Partido as Mulheres Democráticas e consegue apresentar 22 homens para candidatura às câmaras municipais. Isto demonstra o nível de democracia que reina dentro do partido. O que me mais estranha é as instituições do género. ONG que representam as mulheres estejam calados, né? O MPD deu um sinal que não conta com as mulheres. Também o Sr. Vitorino, posição do MPD não deixa de ser um atentado à igualdade de género, que tanto se fala e exige. Declarações do presidente do MPD deixa transparecer nas suas palavras que não acredita na potencialidade feminina, um desrespeito tornado público e gerou muita polémica. E para não variar, deputado Vander Gomes preferiu algumas palavras que machucam ainda mais. Não sei se o senhor convidado está a par dessas palavras, se acreditando por completo na potencialidade feminina, alegando que a apresentação de mulheres cabeças de listas pelo PIC vai matar a vida política dessas mulheres. Essas duas declarações são reprováveis em nome do respeito à classe feminina. Portanto, aqui é a mensagem do Sr. Vitorino a partir de Ilha de Santo Antão. Bom, praticamente não há mais... há mais mensagens, mas como já tinha dito, não há tempo para ler todas. Há um outro ouvinte que me pede o anonimato e diz que
Neste quesito, só queria saber o posicionamento da doutora Marisa Carvalho, presidente do ICIEC, ou será que vai ficar calada para preservar o emprego? Portanto, isto que é de anonimato. É a propósito, portanto, da colocação ou não das mulheres nas listas. Alvarenga, 8 minutos para um comentário geral, a não ser que queira focar num outro ouvinte, mas tem 8 minutos à sua inteira disposição. Como já disse, peço desculpas a outros ouvintes que não consegui ler as suas mensagens e que também que não foi possível a sua entrada via telefone. Tenha bondade, 8 minutos. No essencial, eu acho que as pessoas focaram no seguinte, na escolha, portanto, nessa lista que foi apresentada, e destacaram essencialmente a exclusão da candidata Jacira Monteiro para Santa Catarina, para a Câmara, justa porque o povo está atento naquilo que os partidos fazem. Nesse caso, se o MPD, e estão dizendo que o MPD não respeita a lei de paridade, que o MPD, quer dizer, o povo está vendo e imagino, eu creio que deve reagir efetivamente com força para mostrar que quem tem poder na democracia é o povo. E eu até acho que o povo deveria, nesse caso, por causa dessa atitude, dar um bom cartão vermelho para o MPD, as mulheres especialmente, mas também os homens, porque eu também posso dizer, porque eu sou o pai de 2 meninas, eu não, portanto, pessoalmente não gostaria que se desrespeitasse a lei da paridade nesses termos. E houve um claro desrespeito nessa situação. Não é uma questão de demagogia, mas só para colocar esse ponto para mostrar que realmente eu tenho motivos para ter essa posição. Aliás, eu já tinha dito que havia contradição específica do MPD em relação a esse tipo de escolha, excluindo a única candidata mulher da lista. E outra grande contradição é a história do número de mandatos. Portanto, se a pessoa tem vários mandatos, vai ser escolhida. Então, ou se excluem todos, ou se não exclui ninguém. E uma outra contradição, eu creio, que é a questão dessa história das sondagens. Porque essas sondagens, você tem que ter sondagem, tem que ler sondagem, e não pode ser, não creio, que deva ser um elemento de decisão para a escolha. Até os próprios militantes do MPD, os dirigentes, eu acho que deveriam reanalisar essa questão, esse instrumento de escolha dos seus candidatos, porque não creio que seja o instrumento mais adequado, porque, como podem perceber, isso gera uma série de insatisfações e essas insatisfações acabam traduzindo em termos de resultados muito negativos para, portanto, para o próprio partido. E também tem um destaque que em relação ao Augusto Neves, porque as pessoas que se manifestaram, grande parte delas mostraram algum desconforto ou muito desconforto em relação à manutenção do candidato Augusto Neves para São Vicente, dizendo que ele já está há muito tempo e que deveria ser substituído por outro, ainda que outro elemento do próprio MPD. A propósito, Alvarenga, como tem aqui uma mensagem de um imigrante, ele está a enviar-nos uma mensagem de Luxemburgo, e diz que, quanto à Câmara de São Vicente, ele acha que já é hora da mudança. O povo de São Vicente, segundo diz, já passou por muitas provas negativas com o comando de Augusto. Portanto, ele acha que é hora de ouvir o povo da ilha sobre, portanto, os problemas que São Vicente está a enfrentar, e ele pede-nos para ler a sua mensagem, porque está a escrever a partir da diáspora. É claro que a diáspora sempre tem também a sua voz, e é importante a contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento de Cabo Verde, não é? É sempre bem-vinda a nossa diáspora e essa mensagem desse imigrante. E a mensagem dele vem justamente... O nome é Roberto Lima. Okay, ele faz questão de deixar o seu nome. Ok, Sr. Roberto. Então, vem na linha da maioria dos radiovintes que se manifestaram em relação especificamente à Câmara de São Vicente. E aproveito um gancho para dizer o seguinte:
ele pede a mudança em relação a São Vicente. Repare, São Vicente, até em termos eleitorais, eu creio que talvez seja portanto, dos campos mais interessantes de análise. Por quê? Porque justamente em São Vicente, enquanto a nível nacional nós temos, a nível autárquico e a nível nacional, o bipartidarismo, claramente bipartidarismo, mas São Vicente temos um multipartidarismo. Eu acho que é o lugar onde aquilo que é a pluralidade política se expressa melhor, ou está melhor representada. E nas últimas eleições ficou claro, pelo menos teve 4 forças, um independente e 3 partidos, com representação local, em termos de Assembleia Local e até em termos do Executivo. Isso é importante, por quê? Porque dá a ideia de que Cabo Verde é muito mais plural do que efetivamente parece. Portanto, nós parecemos que somos estritamente bipartidários, mas na verdade é que temos um problema de representatividade. A maneira como as instituições se comportam excluem várias sensibilidades, isso a nível nacional e em vários municípios. E São Vicente, felizmente, tem essa possibilidade. E um outro dado importante aqui diz respeito à questão dos independentes. Repare, São Vicente, logo nas primeiras eleições municipais, demonstrou, através dos movimentos liderados por Onésimo Silveira, que os independentes têm tanta capacidade, ou até mais capacidade até do que os próprios partidos políticos. Ele venceu várias eleições com o seu movimento independente em São Vicente. E, inclusive, até é bom ficar ressaltado aqui, que teve uma vez, isso em 96, o grupo de Onésimo Silveira teve mais votos do que o próprio PSV. E a nível nacional, quer dizer, votos que ele teve em São Vicente foram superiores aos votos que o PSV teve nacionalmente. Existe o mito de que o independente não ganha, não tem sucesso? Não. Isso é falso e tem demonstração empírica que mostra o sentido contrário. Portanto, ele ganhou do PSV, que governou depois por 15 anos e mais. De 96, o PSV, pela única vez que ganhou do MPD em relações municipais, que foi em 2000, partiu de um ponto muito baixo, ou seja, de uma derrota, da maior derrota eleitoral autárquica. O PSV deu um pulo e ganhou as eleições municipais pela primeira vez. O tempo já